O Brasil acordou diferente. Em poucas horas, uma única declaração atravessou continentes, incendiou a imprensa internacional e colocou o Flamengo no centro do debate mundial, às vésperas da Copa Intercontinental. Não foi um dirigente, não foi um jornalista, não foi um torcedor, foi Neymar. Sim, o maior jogador brasileiro da última geração disse algo que ninguém esperava e que mudou completamente o clima dessa decisão. E o que ele falou não foi apenas um elogio, foi um aviso. Antes de te contar exatamente o que Neymar disse e por que isso abalou até clubes europeus, já se inscreve no canal e deixa o seu gostei. Isso fortalece a nação rubro-negra e garante que você receba todas as informações quentes sobre o Flamengo antes de todo mundo. A cena aconteceu em Riad, durante uma entrevista aparentemente descontraída sobre a evolução do futebol mundial. Neymar falava com tranquilidade, sorriso no rosto, quando foi surpreendido por uma pergunta direta: qual é hoje o time mais forte do Brasil? Sem hesitar, sem rodeios, sem construir discurso, ele respondeu Flamengo. A resposta foi firme, imediata e carregada de convicção, mas o impacto não parou aí, porque Neymar foi além, muito além. O camisa 10, que já enfrentou gigantes europeus, dividiu o vestiário com Messi, Mbappé e outros dos maiores nomes do futebol mundial. Explicou por que enxerga o Flamengo em um patamar diferente. Ele revelou que acompanha o clube desde 2019. Elogiou a qualidade técnica, a postura ofensiva e principalmente a forma como o Flamengo cresce em jogos decisivos. Segundo Neymar, são poucos os times que conseguem manter intensidade, coragem e qualidade nos momentos mais importantes. E o Flamengo faz isso com naturalidade. A entrevista começou a ganhar um tom mais sério quando o repórter citou abertamente a possibilidade de uma final entre Flamengo e Paris Saint-Germain na Copa Intercontinental. Neymar sorriu, respirou fundo e soltou uma frase que caiu como uma bomba na Europa. Se esse jogo acontecer, o PSG precisa ficar muito atento. O Flamengo não entra para participar, entra para competir e compete em alto nível. Essa frase percorreu redações do mundo inteiro em questão de minutos, porque Neymar conhece o PSG por dentro, ele sabe como o clube funciona, entende o peso emocional de uma final, conhece o comportamento do elenco em jogos grandes, e mesmo assim colocou o Flamengo como uma ameaça real, não como zebra, não como surpresa, como perigo concreto, e não parou por aí. Ao comentar sobre a semifinal do Flamengo e o triunfo diante do Cruz Azul, Neymar destacou algo que poucos falam: a capacidade do Flamengo de controlar o ritmo emocional dos jogos grandes. Ele afirmou que são raríssimos os clubes na América do Sul que conseguem fazer isso, e citou nomes que mudam partidas com um toque: Arrascaeta, Rossi, Léo Pereira e De La Cruz, jogadores que, segundo ele, têm leitura de jogo, personalidade e frieza. Então veio a observação que viralizou instantaneamente e virou manchete: se deixar o Flamengo gostar do jogo, esquece, eles engolem qualquer adversário. Essa frase mudou o tom da conversa, porque não foi provocação, foi análise, foi experiência. Foi alguém que já viveu finais de Champions League falando sobre o que realmente decide jogos desse tamanho. A partir desse momento, a entrevista deixou de ser apenas uma conversa e passou a ser um alerta. Analistas internacionais começaram a se perguntar: Neymar está avisando o PSG ou está reconhecendo o Flamengo como uma força global? A resposta talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo, e é exatamente isso que vamos destrinchar a partir de agora. A declaração de Neymar não ficou restrita ao Brasil. Em poucas horas, portais esportivos da Europa começaram a repercutir o que havia sido dito em Riad. ESPN Internacional, TNT Sports e Sky Sports abriram debates longos sobre o impacto daquela fala. O ponto central não era apenas o elogio ao Flamengo, mas quem estava fazendo esse elogio. Neymar não falou como torcedor, falou como alguém que conhece profundamente o futebol europeu e o ambiente psicológico de decisões globais. Analistas destacaram que quando um jogador com o histórico de Neymar aponta um clube sul-americano como ameaça real, isso não pode ser ignorado. Ele já esteve do outro lado, já sentiu a pressão de finais, já viu elencos milionários tremerem diante de times intensos. Por isso, a fala ganhou um peso diferente. Não era marketing, não era provocação, era leitura de jogo. Muitos comentaristas europeus interpretaram a declaração como um aviso direto ao Paris Saint-Germain. Neymar sabe que o clube francês carrega um histórico emocional delicado em decisões curtas.
Sabe que o PSG muitas vezes entra como favorito técnico, mas sente o impacto psicológico quando enfrenta adversários que não se intimidam. E foi exatamente isso que ele enxergou no Flamengo. Durante os debates, um ponto foi repetido diversas vezes. O Flamengo não muda sua identidade em jogos grandes, não recua, não se esconde, não joga por sobrevivência, entra para disputar cada metro do campo. Para Neymar, esse comportamento é justamente o que mais incomoda clubes europeus. Enfrentar um time que não aceita o papel de coadjuvante cria desconforto imediato. Outro aspecto analisado foi a maturidade coletiva do elenco rubro-negro. Neymar elogiou a organização tática e o equilíbrio emocional do time comandado por Filipe Luís. Segundo ele, o Flamengo demonstra uma maturidade rara para clubes fora da Europa. Uma maturidade construída com decisões recentes, títulos importantes e jogos de alta pressão. Especialistas destacaram que Neymar não citou apenas nomes famosos, ele falou de jogadores que entendem o jogo, Arrascaeta pela inteligência entre linhas, De La Cruz pela intensidade e leitura de espaço, Léo Pereira pela segurança defensiva, Rossi pela frieza em momentos críticos. Isso mostrou que Neymar não falou por impressão, ele falou porque acompanha o Flamengo com atenção. O debate ganhou ainda mais força quando jornalistas europeus lembraram do histórico recente do Flamengo em competições internacionais. Vitórias expressivas, jogos equilibrados contra gigantes, atuações que mostraram que o clube brasileiro não se intimida diante de grandes escudos. Para muitos analistas, Neymar apenas verbalizou algo que já vinha sendo observado nos bastidores do futebol internacional. Dentro do Brasil, a repercussão teve um tom ainda mais simbólico. Neymar é um ícone nacional. Quando ele coloca o Flamengo em um patamar global, ele não está apenas elogiando um clube, está dizendo que o futebol brasileiro ainda é competitivo em nível máximo. Isso reacendeu o orgulho da torcida e aumentou ainda mais a expectativa para a Copa Intercontinental. Com isso, o clima mudou completamente. O Flamengo deixou de ser tratado como participante e passou a ser visto como protagonista em potencial. A fala de Neymar elevou a pressão sobre o PSG e fortaleceu o discurso interno do elenco rubro-negro. Agora, a pergunta que todos começaram a fazer foi uma só: o Flamengo está preparado para sustentar esse peso? E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir, porque Neymar não parou apenas nos elogios. Ele explicou por que acredita que o Flamengo pode decidir uma final nos detalhes e por que o fator psicológico pode ser determinante nesse confronto. Na parte mais profunda da entrevista, Neymar deixou claro que sua análise não era emocional, mas estratégica. Ele explicou que finais não são decididas apenas por talento individual ou investimento financeiro, mas pela capacidade de lidar com pressão extrema. E nesse ponto, segundo ele, o Flamengo construiu uma vantagem silenciosa nos últimos anos. Neymar destacou que muitos times sul-americanos chegam a decisões internacionais com postura retraída, respeitam demais o adversário, mudam seu estilo e acabam jogando contra a própria identidade. Para ele, o Flamengo foge completamente desse padrão. O time entra em campo com personalidade, mantém sua proposta e impõe ritmo desde o início. Isso gera um impacto psicológico imediato no adversário. O camisa 10 afirmou que o Flamengo joga com tanta confiança que em determinados momentos parece ser o favorito emocional da partida, mesmo contra clubes europeus. Esse detalhe, segundo Neymar, é decisivo, porque quando um time se sente confortável em uma final, ele força o outro a errar, e erros em jogos desse tamanho custam títulos. Outro ponto levantado foi a profundidade do elenco. Neymar ressaltou que o Flamengo tem peças de reposição que mantêm o nível da equipe durante os 90 minutos, em torneios como a Copa Intercontinental. Isso é fundamental. O nível de pressão é comparável ao de fases finais da Champions League, onde cada substituição pode mudar o jogo. Ele citou especificamente jogadores com características difíceis de marcar para defesas europeias, Pedro pela presença diária e inteligência de movimentação, Arrascaeta pela capacidade de decidir em espaços curtos, De La Cruz pela intensidade e chegada surpresa.
Neymar explicou que esses jogadores atuam em zonas do campo que quebram linhas defensivas e obrigam o adversário a tomar decisões rápidas. E decisões rápidas sob pressão geralmente geram falhas. Neymar também lembrou que o Flamengo não construiu esse respeito por acaso. Ele citou o histórico recente do clube em confrontos internacionais. Jogos em que o Flamengo mostrou coragem, competitividade e capacidade de enfrentar gigantes sem baixar a cabeça. Para ele, isso cria uma base emocional poderosa, uma base que pode ser determinante em uma final de jogo único. Quando questionado diretamente se acreditava que o PSG poderia ter dificuldades contra o Flamengo, Neymar foi direto, disse que com certeza poderia. Segundo ele, o Flamengo é um time que quando acerta o ritmo se torna muito difícil de parar e uma final é decidida em detalhes. Se o Flamengo pegar confiança, aí segura. Essa frase ganhou força porque veio acompanhada de contexto. Neymar explicou que confiança em finais não nasce do nada. Ela surge quando o time sente o jogo, percebe que pode competir de igual para igual e passa a controlar o ambiente. E o Flamengo, segundo ele, tem essa capacidade. A partir desse momento, a entrevista deixou claro que Neymar não estava apenas elogiando, ele estava descrevendo um cenário real. Um confronto onde o Flamengo não entraria como coadjuvante, mas como protagonista, onde o peso da camisa, a força coletiva e o fator emocional poderiam equilibrar ou até superar diferenças técnicas. E então veio o ponto final da análise. Neymar afirmou que se essa final acontecer, o mundo vai assistir a um espetáculo, porque de um lado estará um time europeu poderoso, do outro, um Flamengo maduro, experiente e acostumado a decidir. E quando essas forças se encontram, o jogo nunca é previsível. Na próxima parte, vamos falar sobre o impacto dessa fala dentro do Flamengo, o efeito na torcida e por que essa declaração pode ser o combustível definitivo para uma final histórica. A fala de Neymar não ecoou apenas fora do país. Dentro do Flamengo, o impacto foi imediato. Internamente, a declaração foi recebida como combustível puro, não como pressão negativa, mas como reconhecimento. Um selo de respeito vindo de alguém que conhece exatamente o que significa disputar finais globais. Jogadores, comissão técnica e diretoria entenderam o recado. O Flamengo passou a ser observado pelo mundo como um adversário que ninguém quer enfrentar. Nos bastidores, a leitura foi clara. Quando Neymar coloca o Flamengo nesse patamar, ele valida um trabalho que vem sendo construído há anos. Um projeto que transformou o clube em referência de organização, competitividade e mentalidade vencedora. Isso fortalece o discurso interno e aumenta a confiança do elenco para a Copa Intercontinental. A torcida também sentiu. As redes sociais explodiram. O sentimento não foi de surpresa, mas de confirmação. O mundo está vendo o que a nação rubro-negra já sabe há muito tempo. O Flamengo não representa apenas um clube, representa o futebol brasileiro em seu nível mais alto. A declaração de Neymar reacendeu uma chama coletiva, aquela sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Especialistas brasileiros destacaram o peso simbólico da fala. Neymar é o principal nome do futebol nacional da última década. Quando ele reconhece o Flamengo como uma ameaça real a um gigante europeu, isso muda o ambiente, muda o respeito, muda o tratamento. O Flamengo deixa de ser visto como surpresa e passa a ser tratado como protagonista. Outro ponto importante é o efeito psicológico no adversário. O PSG sabe que Neymar entende o clube por dentro, sabe que ele conhece as fragilidades emocionais e a pressão interna por títulos internacionais. Quando Neymar afirma publicamente que o Flamengo pode complicar uma final, isso não passa despercebido, isso entra na cabeça, isso gera alerta, isso muda a preparação. A declaração também elevou o nível da expectativa para a semifinal e para uma possível final. Cada jogo do Flamengo agora será analisado com lupa. Cada decisão tática, cada substituição, cada detalhe ganhará peso. Mas, segundo Neymar, esse é exatamente o ambiente onde o Flamengo cresce, onde jogadores experientes assumem responsabilidade e fazem a diferença. Ao encerrar a entrevista, Neymar fez questão de deixar claro que falava como atleta, não como provocador.
Ele reconheceu a força do PSG, elogiou a qualidade individual do elenco francês, mas reforçou que o Flamengo vive um momento especial, um momento raro, onde talento, confiança e maturidade se encontram. E isso, em finais, costuma ser decisivo. Se essa final acontecer, o mundo vai assistir a um espetáculo, não apenas por causa dos nomes envolvidos, mas pelo choque de mentalidades. De um lado, um clube europeu acostumado a favoritismo. Do outro, um Flamengo que entra para competir, para impor jogo e para escrever história. Agora a pergunta fica para você. Você acredita que o Flamengo pode surpreender o PSG em uma final da Copa Intercontinental? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Flamengo é gigante.